Eu parei o cavalo na hora, porque o que eu vi não parecia real. Duas crianças brincando na poeira, sem ter o que comer, enquanto a mãe tentava cozinhar água. Naquele momento, eu entendi uma coisa. Se eu fosse embora, eles não iam sobreviver. E foi aí que eu decidi fazer algo que mudaria tudo. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem horas em que o sol do cerrado não se põe. Ele derrete, escorrega devagar pelo lado do mundo como se estivesse com preguiça de ir embora, deixando no céu aquela cor de brasa que ninguém pinta porque ninguém acredita que existe de verdade. Eu já vi esse fim de tarde tantas vezes que perdi a conta. Já vi do alto da colina, do fundo do pasto, da varanda da casa. Mas naquele dia eu via de cima do baio, que não era baio coisa nenhuma, era branco como cal, branco como osso seco ao sol. E quem me chamava de louco por ter dado esse nome, eu deixava falar porque nome é só nome, e o animal era meu. O baio ia devagar. Não por cansaço meu, por hábito dele. Ele conhecia aquela estrada melhor do que eu conhecia minha própria sombra. Cada buraco, cada pedra solta, cada poça de barro que a chuva de anteontem ainda não tinha secado. Eu deixava as rédeas frouxas e ele ia. Feito quem sabe que em casa não tem pressa nenhuma esperando. E não tinha de fato. A fazenda ficava a uns 6 quilômetros da cidade. Cidade que era mais um dizer do que uma realidade, porque o que tinha era um posto de combustível, uma farmácia, um mercadinho com 3 gôndolas e a boca do povo, que nunca fecha. Eu ia lá uma vez por semana, às vezes 2, quando a lista de compras não comportava espera. Naquele dia, tinha ido resolver um problema com o consórcio de uma cerca nova, sentar na cadeira dura do escritório de um homem que falava muito e resolvia pouco, e voltar com a sensação que a gente sempre volta dessas coisas, a de ter perdido tempo. A tarde estava pesada, não de nuvem, pesada de calor parado, daquele que não vem com vento, que não anuncia chuva, que só existe para lembrar que o verão no interior não pede licença. A poeira da estrada subia com cada passo do baio e ficava em suspensão por um tempo que parecia longo demais, como se a tela estivesse com preguiça de pousar. Eu tirei o chapéu, passei o antebraço na testa, sal e pele seca. O cheiro de homem que trabalhou e não reclamou. Ia pensando besteira, como se pensa quando o corpo vai num lugar e a cabeça vai noutro. Pensava na cerca, pensava no preço do gado que não animava. Pensava que precisava consertar a calha do celeiro antes das chuvas grossas de março. Pensava em nada, que é o que a solidão faz com o pensamento depois de muitos anos. Ela transforma até o pensamento em silêncio. Faz tempo que eu moro só. Não vou me alongar nisso agora porque tem horas para tudo e essa não é a hora. Só digo que a solidão que eu carrego não é aquela que dói o tempo todo. É uma solidão que já virou parte do corpo, como a calo nas mãos ou a dor no joelho esquerdo que piora no frio. Você aprende a não notar, aprende a conviver. Aprende que tem coisas que a gente perde e que não voltam, e que ficar esperando elas voltarem é o caminho mais certo para o sofrimento sem fim. Então a gente para de esperar e vai tocando. O baio desceu uma pequena ladeira que eu conheço como conheço o verso da minha mão. Pedregosa no lado esquerdo, mais lisa no centro, com uma raiz de pequizeiro atravessando o caminho que ele sempre desvia sem eu precisar pedir. Do lado direito tinha o cerrado aberto, aquele emaranhado, retorcido de árvores baixas, com casca grossa e galhos que parecem estar sempre se defendendo de alguma coisa. Do lado esquerdo, uma cerca velha de arame liso que alguém colocou décadas atrás e que o tempo foi comendo devagar, poste por poste, sem pressa. O sol tinha descido mais um pedaço. A sombra das árvores já alcançava o meio da estrada. Foi quando o baio diminuiu o passo. Não parou, só diminuiu, feito quem fareja alguma coisa e ainda não sabe bem o que é.
Eu conheço esse jeito dele. Já vi antes. Uma vez, quando tinha uma cobra cascavel no meio do caminho. Outra vez, quando um veado estava parado na sombra de uma aroeira, tão quieto que parecia escultura. Ele não empaca, não espanta, só avisa. Diminui o passo e levanta um pouco a cabeça, as orelhas virando para frente. Eu me endireitei na cela. Olhei. No começo não vi nada fora do comum. A estrada de terra vermelha seguindo em frente, a poeira, o cerrado dos dois lados, o céu cor-de-brasa lá no fundo, o mesmo quadro de sempre. Mas aí eu ouvi, ou achei que ouvi. Um som baixo, quase imperceptível, que podia ser vento nas folhas secas ou podia ser outra coisa. Não era o canto das cigarras. Esse eu conheço e ele estava lá também, constante como sempre, aquela nota alta e sem pausa que acompanha todas as tardes desse cerrado. Era outra coisa embaixo desse som, mais suave, mais irregular. O baio deu mais 2 passos e parou por conta própria. Eu deixei ele parar. Fiquei ali em cima, quieto, chapéu na mão, o sol batendo nas costas. E fui olhando com mais cuidado, do jeito que a gente aprende a olhar quando vive no campo por tempo suficiente, não buscando nada em específico, só deixando o olho percorrer devagar até que ele encontre o que está diferente. E então eu vi. Não era o que eu esperava. Não era bicho, não era cerca caída, não era nada que eu soubesse nomear de imediato. Era uma cena. Uma cena que estava ali na beira da estrada como se sempre tivesse estado, como se fosse parte daquela paisagem, mas que eu sabia que não era. Sabia porque nunca tinha visto antes. Sabia porque o baio tinha parado. Sabia porque alguma coisa dentro do meu peito fez um movimento que não fazia faz tempo, um movimento de atenção, daquele jeito que a gente sente antes de entender. Eram crianças, 2 delas, sentadas na poeira da beira da estrada. Num primeiro olhar, pareciam brincando. O menino tinha na mão um carrinho pequeno, daqueles de plástico barato que a gente acha em qualquer mercadinho por R$2. A menina tinha outro, menor ainda, e movia devagar pela terra como quem não tem destino certo para chegar. Mas tinha algo errado. Não sei explicar direito o que foi que me avisou primeiro. Talvez o silêncio deles. Criança que brinca faz barulho. Grita, ri, briga, inventa história com voz alta. Aqueles 2 não faziam nenhum som. Só moviam os carrinhos devagar, sem conversa, sem riso, sem a energia que é a marca do brincar de verdade. Ou talvez tenha sido a postura. O menino, que parecia ter uns 8, 9 anos, estava sentado com as costas curvas, os ombros caídos, num jeito de sentar que não é de criança. É de quem está cansado de verdade, de quem carrega alguma coisa que não deveria ainda saber o peso. A menina era mais nova, talvez 6 anos. Talvez menos. Ela parou o carrinho por um momento, olhou para o chão e então fez um gesto que eu não esqueci mais. Levou a mão devagar até a barriga. Devagar, quase sem querer, como se fosse um reflexo. Como se o corpo fizesse aquilo sozinho porque já estava acostumado a fazer. Engoli seco. O baio ficou parado, quieto, como se também estivesse olhando. Foi então que eu vi o resto. Atrás das crianças, um pouco recuado da beira da estrada, havia uma estrutura que eu precisei de alguns segundos para entender o que era. Não era uma casa. Casas têm parede, têm forma, têm intenção. Aquilo era um amontoado de tábuas velhas e ripas tortas, coberto por uma lona plástica azul, amarrada com arame e cordas em vários pontos, como se a qualquer momento fosse voar. O plástico estava puído em algumas partes, remendado em outras com pedaços de sacola. Embaixo da estrutura, no chão de terra batida que o plástico mal cobria, havia um colchão fino dobrado, algumas sacolas de tecido e uma panela preta apoiada sobre 3 pedras com brasas ainda vivas embaixo. E do lado da panela havia uma mulher. Ela estava abaixada, mexendo o conteúdo da panela com uma colher de cabo comprido. O gesto era calmo, quase mecânico, de quem faz aquilo há muito tempo.
Ela não tinha me visto ainda, ou talvez tivesse me visto e não tivesse energia nem para reagir. Eu olhei para a panela. Olhei com cuidado e não vi nada dentro dela além de água. Água. Só água. Com talvez algum resto de qualquer coisa que eu não conseguia identificar da distância onde estava. Mas água. Não cheiro de comida, não vapor de caldo, não cor de nada cozinhando. Água numa panela grande demais para o que continha, sobre brasas que iam se apagando devagar. O sol desceu mais um pouco. A sombra da aroeira mais próxima alcançou o rosto da menina e ela levantou os olhos por um momento. Me viu, me encarou com um olhar que não era de susto nem de curiosidade. Era um olhar vazio, cansado, de olhos que já viram coisas demais para a idade que tinham. Ela não disse nada, só olhou. E depois voltou o carrinho devagar pela terra, a mão na barriga de novo, automática, sem que ela parecesse nem notar que estava fazendo. Eu fiquei ali parado mais um tempo do que deveria, a cabeça trabalhando, tentando organizar o que estava vendo. Tentando encontrar uma explicação que fosse razoável, que fosse de passagem, que me deixasse seguir o caminho sem que aquela cena ficasse pregada nos olhos. Não encontrei. Porque não havia. O baio respirou fundo, balançou a cabeça uma vez, as crinas se movendo no ar quente da tarde, e eu percebi que ele estava esperando, não esperando seguir, só esperando. Do jeito dele quieto e paciente, como se soubesse que aquele momento ainda não tinha terminado, que eu ainda não tinha decidido o que ia fazer, e eu não tinha decidido de fato. Fiquei olhando. A mulher finalmente me viu, levantou devagar, a colher ainda na mão, e me encarou sem expressão definida. Sem medo, sem expectativa. Só um olhar direto, honesto, de quem não tem mais nada a perder nem nada a esconder. O rosto dela era jovem, mas parecia mais velho. Tinha marcas de sol e de preocupação que a idade não explica sozinha. O cabelo preso de qualquer jeito, uma blusa desbotada, uma saia comprida com uma rasgadura na barra que ela tinha tentado pregar com um alfinete. Os olhos dela eram escuros e fundos, e dentro deles, atrás de toda a dureza que a vida tinha empurrado para frente como uma muralha, havia um cansaço tão profundo que eu senti o peso dele daqui de cima do cavalo. Não dissemos nada ainda. Por um tempo que pareceu longo, a estrada ficou no silêncio das cigarras e do vento longe e do braseiro se apagando devagar. Eu olhei para a panela de água, olhei para as crianças, olhei para a estrutura torta coberta de plástico que o vento podia levar, e alguma coisa dentro do meu peito, num lugar que eu tinha aprendido a não mexer faz tempo, começou a se mover. Devagar, mas sem parar. Desci do cavalo devagar, não por cerimônia, por necessidade. O joelho esquerdo protesta sempre que eu desço rápido demais, e eu já aprendi a não brigar com ele. Pé no chão, rédea na mão, chapéu de volta na cabeça. O baio ficou quieto do meu lado, as orelhas ainda viradas para frente, o focinho se movendo um pouco como quem fareja o ar, antes de decidir se confia. Dei alguns passos em direção à mulher. Não muitos. Só o suficiente para sair do meio da estrada e entrar naquele espaço que era dela, mesmo que ela não tivesse como chamar de seu, com nenhum papel, com nenhuma cerca, com nenhum direito que o mundo reconhecesse. Era dela porque era onde ela estava, era onde os filhos dela estavam, e isso, para mim, já pedia respeito. Ela não recuou. Ficou parada onde estava, a colher ainda na mão, os olhos em mim, sem medo visível, mas com a postura de quem está pronto para qualquer coisa. De quem já aprendeu que o mundo não costuma chegar com boa notícia e que é melhor estar de pé quando ele chega. Boa tarde, eu disse. A voz saiu mais rouca do que eu esperava. Faz isso quando fico muito tempo sem falar. Às vezes, vou 2, 3 dias sem dirigir palavra a ninguém além do baio, e a voz esquece o caminho. Ela respondeu baixo. Boa tarde. Só isso. Sem sorrir, sem perguntar o que eu queria, sem fazer nenhum movimento além de me olhar. As crianças tinham parado com os carrinhos.
O menino estava de pé agora, entre mim e a mãe, numa posição que eu reconheci porque já vi em Bicho Novo defendendo a mãe. Peito levemente para frente, queixo erguido, olhos sérios demais para a idade que tinha, protegendo, com o que tinha, que não era nada, mas protegendo do mesmo jeito. A menina ficou sentada, a mão na barriga, olhos no chão. Eu olhei para a panela porque era o mais honesto que eu podia fazer naquele momento. Olhei de verdade, sem disfarçar, sem fingir que não tinha visto. A água estava levemente escura, como se alguém tivesse colocado algum osso ou algum resto de legume para dar cor, mas não havia nada sólido dentro. Só aquela água triste sobre as brasas que mal aqueciam. Olhei para as crianças, perguntei direto: "Os meninos comeram hoje?" Ela não respondeu na hora. Houve um silêncio de alguns segundos que foi mais comprido do que parece quando eu descrevo. Um silêncio que ela encheu com uma respiração funda, com um olhar rápido para os filhos, com um movimento quase imperceptível dos lábios, como se estivesse escolhendo as palavras ou decidindo se eu merecia as palavras certas. Depois disse: "Ainda não." Simples assim, sem desculpa. Sem vergonha visível, sem pedido embutido, só a verdade, nua e seca como a terra em volta. Ainda não. Duas palavras que carregavam dentro delas um peso que eu precisei de um momento para sustentar. Engoli. Tirei o chapéu, segurei na aba, olhei para o chão um instante. Não por vergonha, por precisar de um segundo antes de continuar olhando aquela cena, sem deixar aparecer no rosto o que estava aparecendo por dentro. Porque por dentro, alguma coisa tinha apertado. Não era pena. Não era aquele sentimento condescendente de quem olha de cima para baixo e se comove com o que vê lá embaixo. Era outra coisa. Era reconhecimento. Era o tipo de dor que você sente quando vê em outra pessoa algo que você já conheceu, mesmo que de forma diferente, mesmo que em outra circunstância. Uma dor que não precisa de explicação porque ela fala uma língua que o corpo entende antes da cabeça. Levantei os olhos de volta para ela. "O que aconteceu?" perguntei. E dessa vez, foi ela que olhou para o chão. Respirou fundo de novo, de um jeito diferente. Não de quem está escolhendo palavras, mas de quem está juntando forças. De quem vai falar uma coisa que já contou antes e que dói menos do que doía antes, mas que ainda dói do mesmo jeito, só que mais quieto. "O marido morreu", ela disse. "Faz uns meses. Foi rápido. Doença. Parou. Esperou que eu dissesse alguma coisa. Eu não disse." Ela continuou. "Depois disso veio tudo junto. A casa não era nossa, era da família dele. Quando ele foi, eles pediram de volta. Tentei ajuda com os parentes meus, mas cada um tem o seu peso. Fui para o alojamento da prefeitura, mas não tinha vaga. Fui pedir auxílio, disseram que precisava de documento que eu não tinha. Fui aqui, fui ali." Ela fez um gesto com a mão livre, um gesto circular e cansado, que resumia todas aquelas idas e vindas sem precisar de mais palavras. E então eu achei esse pedaço de estrada. Olhou para a estrutura de tábuas e lona como quem olha para casa. E fiquei. Disse daquele jeito simples, sem drama, sem revolta, sem resignação excessiva. Como se fosse a palavra mais natural do mundo. Como se ficar num pedaço de chão, de beira de estrada, debaixo de uma lona rasgada com 2 filhos pequenos, fosse uma decisão como qualquer outra que a vida apresenta. Mas não era. Era o que sobrou. Eu olhei em volta com mais atenção dessa vez. A estrutura de perto era ainda mais precária do que parecia de longe. As tábuas estavam podres em algumas partes, pretas de umidade antiga. A lona tinha sido remendada com pelo menos 3 materiais diferentes: pedaço de sacola preta, fita adesiva marrom e um pedaço de camisa velha amarrada numa ponta. O chão embaixo era de terra batida, sem nenhuma proteção, úmido ainda da chuva de 2 dias atrás.
O colchão estava com uma mancha escura numa das bordas, que podia ser de umidade ou de outra coisa que eu preferi não tentar identificar. Do lado esquerdo havia uma sacola de ráfia fechada que devia ser a mala deles. Do lado direito, uma garrafinha plástica de 2 litros com água. Um pedaço de sabão em barra apoiado numa tábua. Uma Bíblia pequena com a capa desgastada. Era tudo. Era tudo que aquela mulher tinha no mundo. O menino me observava com os olhos semicerrados, como quem avalia. Tinha alguma coisa nele que me incomodou da melhor forma possível. Uma dignidade prematura. Aquela dureza de criança que aprendeu cedo demais que o mundo não é macio. Mas nos olhos dele, atrás da dureza, havia curiosidade. A curiosidade ainda sobrevivia. A menina continuava sentada. Eu me aproximei, mais um passo. Ela não olhou para mim. Só movia o carrinho devagar pela terra, traçando um caminho que não ia a lugar nenhum. E a mão na barriga, sempre a mão na barriga. Aquele gesto automático de criança que sente fome há tempo suficiente para que o corpo já não precise do cérebro para lembrar disso. Aquele gesto pequeno, mecânico, quase invisível, foi o que me atravessou de verdade, não o cenário todo. Não a pobreza, não a lona rasgada, não a panela de água, o gesto dela, a mão na barriga, o jeito que ela nem percebia que estava fazendo, o jeito que a fome tinha entrado tão fundo que já era reflexo, já era parte do corpo dela como batida de coração. A fome tira até o jeito de ser criança. Eu já tinha ouvido isso de alguém, um dia, ou talvez eu mesmo tivesse pensado, mas naquele momento eu entendi o que significa de verdade, não como frase, como imagem. Como aquela menina de 6 anos, sentada na poeira quente, com a mão na barriga e os olhos que já não sabiam mais para onde ir. Fiquei parado ali por mais tempo do que devia. A cabeça trabalhando rápido, mas o corpo quieto. Esse conflito que a gente sente quando sabe o que é certo e ainda assim tenta encontrar um caminho que não custe tanto, que não mude tanto, que deixe a vida no mesmo lugar onde ela estava quando o dia começou. Pensei que não era problema meu. Pensei que eu era velho, que eu tinha minha rotina, minha lida, meu cansaço particular. Pensei que o mundo está cheio de gente precisando e que ninguém consegue salvar todo mundo. Pensei que alguém melhor que eu podia passar por ali mais tarde. Pensei em montar no baio e seguir. Pensei nisso com seriedade. Segurei a rédea, dei até um passo de volta em direção ao cavalo. Senti o couro da rédea na palma da mão, áspero e familiar. Aquele peso conhecido, que tantas vezes foi o peso do caminho de volta para casa. Era só montar. Era o mais fácil. Sempre é. Mas aí a menina parou o carrinho. Parou de vez, não só diminuiu. Largou no chão. Levou as 2 mãos à barriga dessa vez, não só uma, as 2, e curvou levemente o corpo para frente num movimento que não era de dor exatamente, mas que era parente dela. Os olhos ainda no chão, os lábios entreabertos. Sem chorar, sem reclamar, sem pedir, só aquele gesto, aquelas 2 mãos pequenas na barriga e o silêncio. Eu soltei a rédea, não foi decisão longa, não teve drama. A rédea escorregou da minha mão e eu dei 2 passos de volta, parei em frente à mulher e perguntei diretamente: "Tem alguma alergia? Os meninos podem comer de tudo?" Ela me olhou com uma expressão que eu não soube nomear na hora. Era mistura de muita coisa. Surpresa, desconfiança, algo que ainda não era esperança, mas que estava ensaiando ser. "Podem", ela disse baixo. "E a senhora?" "Eu também." Fiz um aceno com a cabeça. Olhei para as crianças, olhei para ela, olhei para a panela de água sobre as brasas mortas e disse o que disse: "Vocês não vão ficar aqui." A mulher não respondeu. Só me olhou. O menino deu um passo para frente, os olhos agora bem abertos, a postura ainda defensiva, mas diferente, como quem não sabe se vai atacar ou recuar. Continuei. "Tem lugar, tem comida, tem água limpa e teto de verdade. Vocês vão comigo."
O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios daquela tarde. Era um silêncio que pesava de outro jeito, cheio de coisas não ditas, de medo e de cálculo e de uma necessidade tão grande que ela mal cabia dentro de uma pessoa só. A mulher me olhou por um tempo. "O Senhor não nos conhece", ela disse. "Não preciso." Ela olhou para os filhos. O menino olhou para ela. A menina tinha levantado os olhos do chão pela primeira vez e estava me olhando com aquele olhar fundo e vazio, as mãos ainda na barriga, esperando sem saber que estava esperando. Eu fiquei parado, não insisti, não expliquei mais. Só fiquei ali como quem deixa a porta aberta e espera sem empurrar. A luta que passou pelos olhos dela naquele momento, eu não sei descrever com justiça. Era rápida e silenciosa, mas era real. O medo contra a necessidade, a desconfiança contra a sobrevivência, o instinto de proteção de mãe pesando cada lado com uma precisão que nenhuma balança do mundo mede. E então ela assentiu. Pequeno, quase imperceptível, mas foi o suficiente. Eu peguei a sacola de ráfia do chão. Ela era leve demais para conter tudo o que precisava conter. A mulher apagou as últimas brasas com um pouco de terra. Virou a panela de boca para baixo, pegou a garrafinha de água e a Bíblia de capa gasta e colocou dentro de uma sacola menor que tinha pendurada num prego torto numa das tábuas. O menino pegou os 2 carrinhos e enfiou no bolso da bermuda. Os 2, no mesmo bolso, apertados, como quem não deixa nada para trás porque não sabe se vai ter outra chance de ter alguma coisa. Aquilo me pegou por dentro de um jeito que eu não esperava. Coloquei as crianças em cima do baio. O menino na frente, a menina atrás, encostada nas costas do irmão. Ela fechou os olhos quase na hora, o corpo relaxando de um jeito que me disse que não estava dormindo, estava só parando, dando trégua para um corpo que já tinha trabalhado demais para aguentar mais. A mulher caminhou do meu lado. Eu fui devagar, guiando o baio pela rédea, sem montar. A tarde tinha esfriado um pouco. O sol já estava atrás das árvores. Só aquela luz laranja espalhada pelo céu como rastro. Nós não falamos no caminho. Não havia nada que precisasse ser dito ainda. E mesmo sem eu saber ainda, sem conseguir nomear o que estava começando, alguma coisa dentro de mim estava diferente. Alguma coisa que havia muito tempo não se movia. Havia começado a se mover. A fazenda apareceu depois de uma curva fechada que o baio fez sem que eu precisasse pedir. Ele conhece o caminho de volta com os olhos fechados. Eu também, mas naquele entardecer eu olhei para ela de um jeito diferente do que costumava olhar. Olhei como se fosse a primeira vez, ou como se fosse os olhos de outra pessoa vendo pela primeira vez. A casa de alvenaria pintada de branco, que o tempo tinha deixado amarelada nas beiradas. O telhado de telha colonial, com uma telha quebrada do lado do celeiro, que eu ainda não tinha consertado. A mangueira velha no meio do terreiro, que dava sombra boa e manga ruim. Azeda demais para comer in natura, mas boa para fazer suco, se você colocar açúcar suficiente. O paiol, o galpão, o curral vazio nessa hora da tarde, com o cheiro de bosta e de palha, que para mim não é cheiro ruim, porque é cheiro de vida, de animal, de trabalho que foi feito. Parei o baio no terreiro. A mulher parou do meu lado e ficou olhando para casa com uma expressão que eu não soube classificar na hora. Não era admiração. A casa não era grande coisa para causar admiração. Era algo mais contido, mais interno. Era o olhar de quem está tentando entender se aquilo é real ou se vai desaparecer. "Pode entrar", eu disse. Ela não entrou na hora. Ficou parada mais um momento, como quem precisa de uma autorização que vai além da palavra. Depois deu um passo, depois outro, e entrou pela porta que eu nunca tranco, porque na minha estrada não há o que trancar. Tirei as crianças do cavalo. O menino desceu sozinho, pulou do alto com uma desenvoltura de menino do campo que me surpreendeu um pouco.
A menina eu ajudei, segurei pelos braços, senti o quanto ela estava leve. Leve demais. Aquela leveza que não é de criança saudável, que é de criança que não teve o suficiente por tempo demais. Ela ficou parada no terreiro quando eu a pus no chão. Olhou para a mangueira, olhou para o galpão, olhou para o baio que eu estava desamarrando do selão. Olhou para tudo com aqueles olhos fundos e quietos que tinham a estranha qualidade de parecer mais velhos do que deveriam. Mas tinha uma coisa diferente agora. Uma atenção. Uma presença que antes não estava lá. Como se o simples fato de estar num lugar que tinha cheiro de permanência, que tinha árvore com raiz e parede com fundação, já tivesse acendido alguma coisa pequena nela. Como é seu nome? Perguntei para ela. Ela me olhou. Lúcia, disse, baixinho. E o seu? Perguntei para o menino. Jonas, ele respondeu. Direto, sem rodeio, me encarando. Olhei para a mulher que tinha voltado à porta. Vera, ela disse antes que eu perguntasse. Fiz um aceno. Eu sou Eusébio. Pode chamar de Zé se quiser, que é como a maioria chama. Ninguém chamou de nada. Mas tudo bem. Nome vem com o tempo. Com o tempo vem tudo que precisa vir, ou quase tudo. Levei o baio ao curral, dei água e ração. Passei a mão no pescoço dele antes de fechar o portão. Ele me olhou com aquele olho grande e calmo, de cavalo velho, que já viu muita coisa, e não se espanta mais com nada. Dei um tapinha na lateral do pescoço e fui embora. Entrei na cozinha. Vera estava parada no meio dela, as mãos juntas na frente do corpo, olhando sem tocar em nada. As crianças tinham ficado na porta, o Jonas encostado no batente, a Lúcia agachada no chão, olhando uma formiga que cruzava a soleira. A cozinha não era grande. Fogão a lenha de um lado, fogão a gás do outro, que eu uso quando estou com pressa, que não é sempre. Mesa de madeira no centro com 4 cadeiras que nunca foram 4 pessoas ao mesmo tempo. Armário velho com as portas que fecham torto. Uma janela pequena voltada para o lado do quintal, com uma cortina de tecido xadrez que minha falecida vizinha tinha me dado uns anos atrás, dizendo que homem sozinho precisa de pelo menos uma cortina, senão a casa parece depósito. Abri o armário. Tinha arroz, feijão, fubá, farinha, uma lata de óleo quase cheia, cebola, alho, sal grosso. No freezer tinha um pedaço de carne bovina que eu tinha comprado na semana passada. Costela, que é o que eu compro porque dura e porque gosto. E na geladeira tinha ovos, um tomate, meia cebola enrolada em papel e uma linguiça. Não era banquete, mas era comida de verdade. Pus a panela de pressão no fogo com o feijão que tinha deixado de molho desde a manhã, porque sempre deixo o feijão de molho, porque aprendi isso com minha mãe e com minha mãe aprendi as coisas certas. Coloquei a costela numa outra panela com sal, cebola, alho e deixei pegar cor antes de juntar água. O cheiro que saiu quando a carne tocou o fundo quente da panela foi um cheiro que preencheu a cozinha inteira, de um jeito que me fez perceber como ela estava vazia antes. Olhei para o lado. Jonas tinha entrado na cozinha sem que eu percebesse. Estava parado perto da mesa, as narinas levemente abertas, os olhos fixos na panela. Tinha no rosto dele uma expressão que não era de criança esperando comida. Era de alguém que não acredita ainda que aquele cheiro é para ele. Lúcia apareceu atrás do irmão. Não entrou até onde ele tinha entrado. Ficou no batente, menor, mais quieta. A mão na barriga de novo, mas dessa vez diferente. Não o gesto mecânico de antes. Era um gesto de expectativa. Era o corpo dela começando a entender que alguma coisa estava mudando. Pode sentar, eu disse para o Jonas. Ele olhou para a mãe. Vera estava encostada na parede perto da porta, os braços cruzados, me observando trabalhar com uma expressão fechada que eu entendi. Era a expressão de quem já foi enganado vezes suficientes para não abrir o sorriso antes de ter certeza. De quem aprendeu que gentileza muitas vezes tem preço
e que é melhor esperar para ver qual é o preço antes de baixar a guarda. Eu não disse nada sobre isso, só continuei cozinhando. Mexi o feijão, temperei a carne, lavei o arroz 3 vezes, como sempre faço, porque minha mãe dizia que arroz lavado uma vez só é arroz com pressa, e comida boa não tem pressa. Pus o arroz para fritar no óleo com alho amassado até ficar levemente dourado. Aquele cheiro de alho tostado, que é um dos cheiros mais honestos que eu conheço. Depois juntei a água quente e tampei. A cozinha foi se enchendo de vapor e cheiro. A Lúcia tinha entrado devagar e sentado na cadeira mais perto da porta. Não pediu. Só foi sentar como quem não quer ser notado. Ficou quieta, as mãos no colo, o nariz levantado na direção das panelas. Jonas sentou do lado dela. Vera ficou de pé mais um tempo. Depois, puxou a cadeira da cabeceira oposta, a mais longe de mim, e sentou na beira, metade do corpo para fora, como quem mantém aberta a opção de sair rápido se precisar. Eu deixei. Não forço espaço. Espaço vem quando vem, ou não vem, e não é algo que se pode apressar sem estragar. Enquanto a comida terminava de aprontar, eu fui buscar no banheiro 2 toalhas que eu guardava dobradas no armário, o sabonete que eu compro em barra por ser mais barato, e mostrei para Vera onde era o banheiro. Se quiserem se lavar antes de comer, eu disse. Ela olhou para as crianças, levou os 2. Ouvi a torneira abrir, ouvi a voz dela baixa, orientando eles. Ouvi a Lúcia dizer alguma coisa que eu não entendi, mas que tinha um som diferente. Um som de criança, de verdade. Um som que não tinha estado na voz dela desde que eu tinha chegado naquela beira de estrada. Pus à mesa 3 pratos fundos, 3 colheres, 3 copos com água do filtro. E um pratão no centro com o arroz, a panela de feijão com caldo grosso e a costela cortada em pedaços que eu tinha desfiado um pouco para ficar mais fácil de comer. Sentei na minha cadeira de sempre e esperei. Eles voltaram. As crianças com o rosto molhado, o cabelo úmido, a Lúcia com uma expressão mais acordada do que antes, como se a água tivesse lavado também alguma coisa de dentro. Jonas tinha penteado o cabelo com os dedos. Estava em pé ao lado da cadeira dele, esperando a mãe sentar primeiro. Aquilo me tocou. Aquele mínimo de educação que sobreviveu a tudo, que a mãe tinha ensinado e que o menino tinha guardado, mesmo com tudo que tinha acontecido. Esperar a mãe sentar. Uma coisa pequena, uma coisa enorme. Vera sentou. Os 2 sentaram. Servi os pratos. Primeiro a Lúcia, depois o Jonas, depois a Vera. Coloquei porção generosa em cada um, a costela por cima do arroz com feijão e empurrei a farinha para frente da mesa, porque no interior sem farinha a mesa não está completa. Eles não comeram na hora. Ficaram olhando. Eu entendi depois que não era falta de vontade. Era descrença, era aquela paralisia estranha que acontece quando a gente espera tanto por alguma coisa que quando ela chega o corpo não sabe como reagir. Como se comer aquilo fosse tornar real demais, uma situação que eles ainda não tinham certeza se era real. A Lúcia foi a primeira. Pegou a colher devagar, mergulhou no feijão, levou à boca com um cuidado que não era de criança que está comendo. Era de criança que está guardando, mastigou devagar, e então eu vi uma coisa que eu não estava preparado para ver. Os olhos dela marejaram. Não caiu lágrima. Ela não deixou cair. Mas marejou, aquele brilho rápido que aparece quando alguma coisa que estava represada encontra uma brecha e tenta vir. Ela piscou. Continuou comendo. Jonas comeu com mais velocidade, mas ia parando às vezes, olhando para o prato, depois para a mãe, como se precisasse confirmar que estava tudo bem continuar. Vera comeu em silêncio, os olhos baixos, mas comeu. Comeu de verdade, sem deixar sobrar, sem fingir que não estava com fome. Eu comi também, não muito. O estômago estava apertado de um jeito que não era físico, mas comi porque sentar à mesa e não comer ia criar um desconforto que não precisava. No meio da refeição, sem que eu esperasse, o Jonas disse: "Tá bom,
Só isso, 2 palavras, mas ditas com uma seriedade de quem está fazendo uma avaliação honesta, não um agradecimento performático. Ditas como verdade, como observação de alguém que prova alguma coisa e reconhece o que é. Fico contente, eu disse, e fiquei. Depois da comida eu mostrei o quarto do fundo, que era o quarto que eu não usava, que ficava fechado faz tempo com cheiro de lugar fechado e uma caminha de solteiro e um colchão que eu cobri com um lençol limpo. Tinha um berço velho num canto que não sei por que ainda estava ali, talvez porque nunca tive motivo para tirar. Vera ficou parada na porta do quarto me olhando. "Por que o senhor está fazendo isso?" Ela perguntou. A pergunta não tinha acusação. Tinha necessidade de entender. De uma mulher que aprendeu a desconfiar de generosidade sem motivo aparente, porque generosidade sem motivo aparente, na experiência dela, geralmente tinha motivo escondido. Eu pensei antes de responder. Não quis mentir. Não quis dar resposta pronta. "Porque eu já precisei", eu disse. E alguém ficou. "Eu só estou fazendo o que não pude retribuir." Ela me olhou por um tempo. Não disse nada mais. Fechou a porta com as crianças dentro e eu fui para a varanda, como faço toda noite, sentar na cadeira de balanço de madeira que geme quando eu sento, mas que nunca quebrou, e que eu espero que nunca quebre, porque seria como perder um velho amigo. O céu estava cheio de estrelas. No interior as estrelas são diferentes, são mais perto. São daquele tipo que a cidade esconde e que quem nunca viu no campo não acredita que existe em tanta quantidade. Eu sentei e olhei para elas. E dentro da casa, atrás de mim, havia respiração. Havia o som pequeno de crianças se acomodando. Havia o rangido da cama de solteiro recebendo peso. Havia o murmúrio baixo de uma mãe ajeitando os filhos. E o silêncio que tinha naquela varanda não era mais o silêncio de antes. Era diferente. Era um silêncio que tinha gente dentro. Não sei que horas eram quando o sono foi embora. Sei que o céu ainda estava fechado de escuro, sem o primeiro cinza que anuncia o amanhecer. Sei que as cigarras tinham silenciado, que é quando a madrugada está mais funda. Aquele horário que não pertence nem à noite que passou, nem ao dia que ainda não chegou. Sei que eu estava deitado de olho aberto, olhando para o teto de madeira escura da minha quarto, com aquela qualidade de vigília que não é descanso. É só espera. Faz tempo que eu durmo assim. Não toda noite, mas noites suficientes para que eu já não me assuste mais com elas. A gente aprende a conviver com a insônia, como aprende a conviver com outras coisas que não têm cura, dando a ela o espaço que ela ocupa sem brigar, sem tentar empurrar, só deixando passar do jeito que as nuvens passam, na hora delas. Me levantei devagar. Os ossos protestaram do jeito de sempre, aquele estalo do joelho, a rigidez nas costas que demora uns 3 passos para ir embora. Peguei a calça do encosto da cadeira, a camisa do prego na porta, os pés nos chinelos que ficam sempre no mesmo lugar, porque quando a gente mora sozinho, pode deixar as coisas sempre no mesmo lugar e elas ficam. Fui até a cozinha. Acendi o fogo baixo sob a chaleira porque na madrugada o que o corpo pede é café. Mesmo que não vá trazer o sono de volta. Mesmo que não resolva nada. O café é mais ritual do que remédio. É aquela coisa que dá às mãos alguma coisa para fazer enquanto a cabeça trabalha. Fiquei parado na beira da janela enquanto a água aquecia. Do lado de fora, o terreiro estava mergulhado no escuro profundo da madrugada do cerrado, aquele escuro que a cidade não conhece, que não tem nenhum resíduo de luz artificial, que é escuro de verdade, denso, com textura quase. As árvores eram vultos mais escuros dentro do escuro. O curral lá no fundo estava quieto, o baio dormindo de pé como os cavalos dormem. E então ouvi um som baixo vindo do quarto do fundo. Me virei devagar. Fiquei parado, escutando. Era choro, choro contido.
daquele tipo que a gente chora quando não quer ser ouvido, que sai em soluços curtos e sufocados, que custa mais do que o choro aberto porque você está gastando energia tanto para chorar quanto para não deixar aparecer. Reconheci o som na hora, porque é um choro que eu mesmo já chorei, nesses mesmos quartos, nessas mesmas madrugadas. Era a Vera. Fiquei parado sem saber o que fazer. Tem situações que a gente não foi ensinado a navegar, que não tem protocolo certo, que não tem a resposta óbvia. Uma mulher chorando sozinha no quarto de um estranho na madrugada não é situação que ninguém te prepara. E eu sempre fui homem de poucas palavras para esse tipo de coisa. Não por dureza, mas por não saber o que serve e o que não serve, por medo de dizer a coisa errada e fazer pior. Fiquei parado. A chaleira começou a cantar baixo. Tirei ela do fogo antes de chiar alto. Passei o café no coador devagar, o cheiro subindo quente e familiar. Coloquei numa caneca. Coloquei numa segunda caneca. Fui até a porta do quarto do fundo. Bati com 2 dedos, suave. O choro parou na hora. Aquele silêncio abrupto de quem foi pego, que é pior do que o choro em si, cheio de embaraço e de tensão segurada. Fiz café, eu disse baixo para a porta. Se quiser tomar, tô na cozinha. Não esperarei resposta. Voltei. Sentei à mesa com minha caneca e fiquei esperando sem saber se ela viria. Sem forçar. Só deixando a porta aberta, igual tinha feito na beira da estrada. Ela demorou, mas veio. Apareceu na entrada da cozinha com a blusa amassada do sono, o cabelo solto pela primeira vez, os olhos inchados de um jeito que ela tentava disfarçar, olhando levemente para o lado. Entrou sem dizer nada, pegou a caneca que estava sobre o fogão e sentou na cadeira que tinha ficado naquela tarde, aquela que ficava com meio corpo de fora como rota de fuga, mas dessa vez ela sentou inteira. Ficamos em silêncio por um tempo que não foi desconfortável. Esse tipo de silêncio entre 2 pessoas que não se conhecem, mas que por algum motivo não precisam de conversa para dividir o mesmo espaço. O café fumegava. Lá fora, uma coruja cantou uma vez e ficou quieta. Foi ela que falou primeiro. Eles estão dormindo, ela disse. Os 2 dormiram rápido. Bom, eu disse. A Lúcia não dormia assim faz tempo. Pausa. Ela acorda muito. Qualquer barulho, qualquer coisa diferente. Ela falou olhando para a caneca. Criança aprende a não se sentir segura, eu disse. Leva um tempo para desaprender. Ela assentiu. Bebeu o café. Eu bebi o meu. Eu não costumo chorar, ela disse depois, sem olhar para mim. Como quem precisa estabelecer isso. Como quem não quer ser visto de um jeito que não é o seu jeito verdadeiro. Tudo bem se chorar, eu disse. Não é fraqueza. Ela disse, ainda para a caneca. Nunca falei que era. Silêncio. Ela passou o polegar na borda da caneca de um lado para o outro, um movimento de ansiedade contida. É que às vezes, ela começou, e então parou. Recomeçou. Às vezes, a gente segura tanto que quando afrouxa um pouco, vem tudo de uma vez. E eu não esperava que hoje fosse o dia que ia afrouxar. Eu entendi isso. Entendi de verdade porque já aconteceu comigo. Tem dias que a gente vai tocando, e de repente alguma coisa pequena e aparentemente sem importância, um cheiro, uma luz, um som, toca num ponto que estava frágil sem que você soubesse. E vem o que estava represado, vem o que você pensava que já tinha passado, vem o que você nem sabia que estava guardado. O que foi que afrouxou? Perguntei. Ela ficou quieta um momento. O lençol, ela disse. Eu não entendi na hora. Ela percebeu que eu não tinha entendido. Quando eu coloquei eles na cama, ela explicou com uma voz que estava controlada, mas só por pouco. Eu vi que o senhor tinha trocado o lençol, que estava limpo, dobrado, com aquele cheiro de armário de casa boa. Ela parou, respirou. A Lúcia enfiou o rosto no travesseiro e ficou assim, quieta, com o nariz no travesseiro, só sentindo o cheiro.
Ela não terminou a frase. Não precisou. Eu olhei para a janela escura. Uma criança enterrando o rosto num travesseiro limpo para sentir o cheiro. Uma criança que havia tempo suficiente dormia no chão ou em colchão úmido de beira de estrada, recebendo um travesseiro com cheiro de casa, de permanência, de normalidade e ficando assim, quieta, só sentindo. Aquilo entrou em mim de um jeito que eu não tinha espaço suficiente para receber de uma vez. Engoli. Olhei para o café. Minha esposa lavava os lençóis com sabão de coco. Eu disse, sem saber direito por que estava dizendo. Secava no varal no sol. Dizia que lençol que não secou no sol não presta. Fiz uma pausa. Eu aprendi com ela. Continuo fazendo assim. Era a primeira vez em muito tempo que eu falava dela sem que alguém tivesse perguntado. Vera me olhou. Ela foi embora? Perguntou com um cuidado na voz que eu reconheci. O cuidado de quem sabe que a pergunta pode doer e pergunta mesmo assim, porque não perguntar às vezes dói mais. Foi, eu disse. Faz 8 anos. Câncer. Sinto muito. Eu também, eu disse. E era verdade. Simples. Sem drama. Sinto até hoje. De um jeito que mudou de forma ao longo dos anos, mas que não foi embora. Virou parte do que eu sou, como o joelho que dói e a voz que fica rouca quando eu fico muito tempo sem falar. Ficamos mais um tempo em silêncio. Lá fora, o céu havia ganhado o primeiro traço de azul escuro no horizonte. Aquela mudança quase imperceptível que só quem acorda antes do sol sabe reconhecer. O amanhecer chegando com a pressa de sempre que é nenhuma. Qual é o nome dela? Eu perguntei. A sua esposa, quer dizer, a mãe deles. Ela me olhou levemente confusa. Eu sou a mãe deles, ela disse. Eu sei. Eu quis dizer o seu nome de verdade. Você disse Vera quando chegou. Mas eu queria saber se é Vera mesmo ou se é outro. Ela ficou quieta um momento. E então, pela primeira vez, desde que eu a tinha visto naquela beira de estrada, um sorriso apareceu no canto da boca. Pequeno, cansado, mas real. Vera Lúcia, ela disse. Minha mãe me chamava de Verinha. Verinha, eu repeti. Bonito. Ela olhou para a caneca de novo, mas o sorriso ainda estava lá, resistindo. O senhor tem um jeito, ela disse. Que jeito? De falar as coisas certas sem parecer que está tentando. Eu não soube o que responder a isso, então não respondi nada. Tomei o resto do café que já estava frio. Do quarto do fundo veio um som, a Lúcia virando no colchão, um murmúrio de criança dormindo que não acorda, mas que vocaliza, aquele som de sono profundo e seguro que eu não ouvia naquela casa faz muito tempo. Vera virou o rosto na direção do quarto. Ficou assim, escutando, com aquela atenção de mãe que nunca desliga completamente, que mesmo no meio de uma conversa tem uma parte que está sempre monitorando os filhos. O som não se repetiu. Ela voltou para a caneca. Eu vou ajudar, ela disse. Não vou ficar aqui de graça. Eu sei trabalhar, sei cozinhar, sei de roça. Meu marido tinha uma lavoura pequena, eu ajudava. Não tenho medo de trabalho. Eu sei, eu disse. O senhor não sabe ainda. Sei o suficiente. Ela me olhou com uma expressão que era metade desafio e metade gratidão, e que no rosto dela, naquele momento, com o cabelo solto e os olhos ainda inchados e a madrugada chegando no fim, tinha uma honestidade que me desarmou de um jeito silencioso. Por que o senhor confia assim? Ela perguntou. O senhor não me conhece. Eu sei o que vi, eu disse. Vi uma mulher que ficou numa beira de estrada com 2 filhos em vez de largar eles. Vi uma mulher que cozinhou água numa panela para não deixar eles sem esperança de alguma coisa. Vi um menino que espera a mãe sentar para poder sentar. Vi uma menina que guarda carrinhos velhos como se fossem ouro. Parei. Isso é suficiente para mim. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios daquela madrugada. Era um silêncio pleno,
daquele tipo que a gente sente quando algo importante foi dito e recebido, quando palavras pousaram no lugar certo e não precisam de mais nada além de espaço para assentar. O céu lá fora estava azul escuro virando roxo. As primeiras cigarras começaram tímidas, testando a manhã. Melhor tentar dormir um pouco, eu disse. Logo vai clarear e o dia não espera. Ela assentiu. Levantou, levou a caneca até a pia, lavou. Aquele gesto simples de lavar a própria caneca me disse mais sobre ela do que qualquer palavra que ela poderia ter dito. Na porta da cozinha, ela parou. Obrigada, ela disse. Pelo café. Pelo resto também, mas pelo café agora. Disponha. Ela foi embora pelo corredor escuro. Eu fiquei sozinho na cozinha com o cheiro de café e o amanhecer chegando pela janela. Peguei as 2 canecas, lavei as 2, deixei no escorredor. Fui até a varanda. Sentei na cadeira de balanço que gemeu do jeito de sempre. O horizonte estava começando a clarear de rosa e laranja, aquele espetáculo que o cerrado oferece toda manhã sem cobrar nada, sem pedir que a gente preste atenção, mas que quando a gente presta, parece que o mundo está começando de novo, que tudo que pesava na noite ficou na noite, que o dia vai ser diferente. E enquanto eu olhava aquilo, veio o pensamento. Veio quieto, sem dramaticidade, como os pensamentos verdadeiros costumam vir. Pensei naquele dia, anos atrás, quando eu tinha perdido minha esposa e a fazenda estava indo junto com ela. A dívida maior do que o gado mais magro do que deveria, eu mais vazio do que tudo. E um homem tinha aparecido na minha porta. Um vizinho de quem eu não era próximo, que não tinha razão nenhuma de aparecer, e tinha ficado. Tinha trabalhado do meu lado sem pedir explicação. Tinha trazido comida quando eu esquecia de comer. Tinha sentado comigo no silêncio quando o silêncio era o que eu precisava. Nunca soube por que ele tinha feito aquilo. Nunca consegui perguntar por que ele morreu 2 anos depois, de infarto, rápido como essas coisas acontecem. Nunca pude retribuir. Mas agora, sentado naquela varanda com o amanhecer chegando e uma mulher e 2 filhos dormindo no quarto do fundo, eu sentia que alguma coisa estava se fechando de um jeito que não tinha como se fechar antes. Não era quitação. Não é assim que funciona. Mas era continuidade. Era a corrente que não quebra, que passa de mão em mão, sem que a gente saiba sempre de onde vem ou para onde vai. Mas que existe, que é real, que é talvez a única coisa no mundo que atravessa o tempo sem perder a forma. Fechei os olhos. O cerrado acordava em volta de mim com todos os seus sons e cheiros. E pela primeira vez em muito tempo, aquela varanda não estava quieta de solidão. Estava quieta de paz. A manhã veio como sempre vem no cerrado, sem pedir licença. O sol não aparece aqui do jeito que aparece em outros lugares, suave, gradual, com aquela luz dourada e gentil de cartão postal. Aqui, ele vem com determinação, como homem que tem trabalho a fazer e não tem tempo a perder. Em 40 minutos, o céu vai de roxo para laranja para branco e o calor já está presente, já está comprometido com o dia, já avisou que vai ficar até o fim. Eu já estava de pé quando ele chegou. Tinha dormido talvez 2 horas, talvez menos, e acordado sem alarme, como acordo todo dia, porque o corpo do lavrador aprende o horário do sol antes de aprender qualquer outra coisa. Fiz o café, coloquei o pão que tinha sobrado do dia anterior na chapa do fogão a lenha para esquentar, pus a tábua com a manteiga na mesa e fui ao curral antes que a casa acordasse. O baio me recebeu com aquele relincho baixo de reconhecimento. Dei água limpa, ração nova, limpei o coxo. Olhei as patas dele uma por uma, como faço sempre, porque cavalo que trabalha precisa de atenção nas patas antes de qualquer outra coisa. Estava tudo bem. Passei a escova no pelo dele com aquela calma que esse trabalho exige e que eu gosto,
porque tem algo no ritmo da escovação que organiza o pensamento, que vai colocando os assuntos na ordem certa, enquanto a mão vai e volta sobre o pelo. Pensei no dia que tinha pela frente. Tinha cerca para consertar no pasto do fundo, um trecho de uns 50 metros, onde o arame tinha arrebentado na última chuva forte. Tinha o tanque d'água do gado, que estava com uma rachadura pequena que eu estava adiando consertar e que não podia adiar mais. Tinha o inventário que eu precisava fazer dos insumos para o próximo mês, porque o mês estava virando e eu sempre faço isso na virada. Rotina de homem sozinho. Mas hoje a rotina tinha variável. Voltei para casa quando o sol já estava na altura da copa das árvores. Entrei pela porta dos fundos, passei pelo corredor, cheguei na cozinha e parei. O Jonas estava sentado à mesa. Sozinho. De pé, não. Sentado, com a postura reta de quem foi criado para não ficar largado na cadeira. Na frente dele havia uma caneca que ele devia ter achado no armário e enchido com água porque não sabia como fazer café. Ele estava com as mãos em volta da caneca e os olhos na janela, olhando o terreiro com uma atenção que não era de criança entediada. Era de criança que está mapeando, que está estudando o território, que está tentando entender como aquele mundo funciona. Me viu entrar, não desviou o olhar, me encarou do mesmo jeito direto de sempre. "Bom dia", ele disse. "Bom dia, Jonas." Fui até o fogão, mexi o café que ainda estava quente, servi uma caneca para mim. Olhei para ele. "Sabe tomar café?" "Sei", ele disse. "Com pouco açúcar." Servi uma caneca para ele, coloquei pouco açúcar, coloquei o pão na chapa, sentei de frente para ele. Por um momento ficamos assim, os dois com nossas canecas, o silêncio da manhã em volta, o calor começando a entrar pela janela. "Acorda cedo", eu disse. "Sempre", ele respondeu. Lá na estrada precisava acordar cedo. Às vezes passava carro e minha mãe dizia para ficar de olho. Disse aquilo com uma naturalidade que machucou mais do que qualquer coisa dramática. A naturalidade de criança que aceita como normal aquilo que não deveria ser normal, que incorporou como rotina coisas que deveriam ser emergência. "E aqui?", perguntei. "Por que acordou cedo aqui?" Ele pensou antes de responder. Gostei disso nele, que ele pensava antes de responder, que não jogava a primeira coisa que vinha. "Não sei", ele disse. Acordei e fiquei olhando o teto. "É diferente." "O teto aqui é de madeira." "É", eu disse. "Na estrada a gente ouvia tudo, todo barulho, e aqui..." Ele pausou, procurando a palavra. "Aqui é mais quieto, mas é um quieto diferente." "Qual a diferença?" Ele me olhou como quem avalia se eu estou perguntando de verdade ou só para ouvir a própria voz. Decidiu que era de verdade. Lá o quieto era de não ter ninguém. Aqui o quieto é de tá tudo bem. Olhei para ele. 8, 9 anos, talvez 10. E aquela distinção. Aquela capacidade de separar o silêncio do abandono do silêncio da paz. Não sei se ele sabia o tamanho do que tinha dito. Provavelmente não sabia, mas eu sabia. E aquilo ficou comigo o dia inteiro. A Lúcia apareceu depois, ainda meio sonolenta, o cabelo todo em pé de um lado arrastando os pés. Veio direta para a mesa sem olhar para mim, sentou do lado do irmão, apoiou a cabeça no ombro dele com a naturalidade de quem faz isso toda manhã. O Jonas deixou. Ficou quieto, a caneca de café na mão, deixando a irmã mais nova se encostar nele com aquela paciência de quem já aprendeu que é porto de alguém. Servi leite quente para Lúcia. Ela levantou os olhos para mim pela primeira vez naquela manhã. Olhos ainda pesados de sono, mas com uma coisa diferente neles. Uma presença que não estava na tarde anterior. Como se uma noite de sono em lugar seguro tivesse devolvido alguma camada dela que estava apagada. "Tem bolacha?" ela perguntou. A voz era rouca de sono e direta. Sem rodeio, sem cerimônia. A pergunta de criança que começa a se sentir em casa o suficiente para pedir. Aquilo me alegrou de um jeito que eu não esperava. "Vou ver", eu disse.
Tinha, no fundo do armário, um pacote de bolacha de coco que eu tinha comprado faz umas semanas e que estava com metade ainda. Coloquei na mesa. Ela pegou 3 de uma vez, mordeu uma e encostou de novo no Jonas, que continuou imóvel, paciente como uma pedra boa. Vera apareceu quando o sol já estava mais alto. Entrou na cozinha com aquela postura de quem dormiu mais do que planejava e está levemente embaraçada com isso. O cabelo estava preso de novo, a blusa de ontem substituída por uma outra da sacola de ráfia, mais escura, menos desbotada. Desculpa, ela disse. Não era para eu dormir tanto. Era sim, eu disse. O corpo sabe o que precisa. Ela olhou para os filhos, verificou os dois com aquele olhar rápido de mãe, que em 2 segundos avalia se está tudo bem. Estava. Relaxou levemente nos ombros. Servi café para ela sem perguntar. Ela sentou, bebeu, olhou pela janela para o terreiro iluminado. O que precisa ser feito hoje? Ela perguntou. Hoje eu vou à cerca do pasto do fundo, eu disse. Arrebentou um trecho. Eu ajudo. Não precisa. Eu sei que não precisa, ela disse com firmeza tranquila. Mas eu vou ajudar. Não argumentei. Depois do café, eu fui buscar as ferramentas no galpão. Alicate, arame novo, martelo, luvas de couro. Quando voltei, Vera estava lavando os pratos da mesa com uma eficiência de quem conhece cozinha, que não está fazendo favor, mas fazendo parte. Jonas tinha varrido o chão da cozinha com uma vassoura que tinha achado no canto sem que ninguém pedisse. Olhei para a cena por um momento antes que eles me vissem olhando. Tinha algo ali que eu não sabia nomear na hora. Algo que era ao mesmo tempo simples e enorme. Uma ordem de coisas que estava se formando naturalmente, sem combinado, sem negociação, como plantas que crescem para onde tem luz sem que ninguém oriente. A Lúcia fica aqui? Perguntei para Vera. Ela vem, a Lúcia respondeu antes da mãe. A voz dela tinha uma certeza que não admitia discussão. Vera me olhou com um sorriso contido de mãe que reconhece o próprio filho. Fomos os 4. Eu na frente com as ferramentas num balaio de couro. O baio carregando mais material. Vera do meu lado. Jonas uns passos atrás, olhando tudo, perguntando sobre as árvores, sobre os pássaros, sobre o porquê aquela árvore ali tinha aquela casca grossa. A Lúcia vinha última, parando a cada pouco para examinar alguma coisa no chão. Uma pedra, uma semente, uma formiga carregando coisa maior do que ela. O pasto do fundo ficava uns 400 metros da casa, do outro lado de uma baixada, onde nascia um riacho temporário, que na seca virava só areia úmida, mas que nas chuvas corria limpo e frio. Achei o trecho arrebentado sem dificuldade. Conhecia cada metro daquela cerca. O arame tinha partido em 3 pontos. Os mourões estavam firmes, era só questão de esticar o arame novo e prender. Comecei o trabalho. Vera não ficou parada assistindo. Pegou as luvas que eu tinha trazido a mais, calçou sem perguntar tamanho e foi segurando o arame enquanto eu prendia com o alicate. Trabalhava com uma firmeza de quem não é de primeira viagem, que não tem medo de arame, que entende o que está fazendo. Jonas ficou do meu lado oposto, passando as ferramentas quando eu pedia. Aprendeu rápido a sequência. Alicate, grampo, martelo. Depois de um tempo, eu não precisava mais pedir, ele já estava passando antes que eu estendesse a mão. A Lúcia ficou perto, mas fora do caminho, sentada num torrão de terra, juntando sementes de não sei o que num monte organizado. Não atrapalhava, não reclamava do calor, não pedia atenção. Só ficava ali, próxima, dentro do campo de visão de todos. Trabalhamos por quase 2 horas. O sol foi subindo e o calor foi junto. Aquele calor seco do cerrado que não tem umidade para amaciar, que é direto como tapa. Subi a camisa no ombro, tirei o chapéu, passei a mão na testa. Vera não reclamou uma vez. No intervalo, sentamos na sombra magra de um pau-terra. Bebemos água da cantil que eu tinha trazido. O Jonas deitou de costas na grama seca e ficou olhando o céu. A Lúcia
Trouxe um monte de sementes que tinha juntado e mostrou para mim com seriedade. "O que é isso?" ela perguntou. Peguei uma semente, examinei. "Cagaita", eu disse. "Quando cai no chão assim, seca, a gente pode plantar. Nasce um pé de cagaiteira." Ela olhou para as sementes com uma expressão que era de descoberta, de quem acabou de entender que uma coisa pequena pode virar uma coisa grande se tiver chão e água e tempo. "Posso plantar?" ela perguntou. "Pode." Ela fechou as sementes na mão, guardou no bolso do vestido. Aquele gesto, aquela criança guardando sementes no bolso com cuidado de quem guarda tesouro, ficou comigo de um jeito que eu não sei explicar direito. Era esperança, na forma mais concreta possível. Era alguém que estava de passagem numa beira de estrada 24 horas atrás, começando a pensar em plantar uma coisa que leva anos para dar fruto. Não disse isso para ninguém. Só vi. Voltamos para casa antes do meio-dia. Vera cozinhou o almoço sem que eu precisasse sugerir. Mexeu nas panelas, achou o que tinha, fez arroz, feijão com o caldo que tinha sobrado e temperou de novo. Fritou o resto da linguiça com tomate e cebola. A cozinha cheirava diferente quando eu entrei depois de guardar as ferramentas. Não era mau cheiro de antes. Minha cozinha nunca teve mau cheiro. Mas era um cheiro mais cheio, mais habitado. Era o cheiro de cozinha com mais de uma mão. Almoçamos os 4. A mesa que sempre teve 4 cadeiras e nunca tinha visto 4 pessoas ao mesmo tempo. Jonas comeu em silêncio, mas comeu bem. Lúcia tinha o apetite voltando. Comeu a porção dela, olhou para a panela, olhou para mim. "Pode mais", eu disse. Ela serviu mais sem cerimônia. Depois do almoço, as crianças foram para a sombra da mangueira no terreiro. Jonas tinha achado uma bola de borracha velha que eu não sabia que ainda estava por ali. Devia ser de décadas atrás. E ficou chutando contra a parede do celeiro. Lúcia tirou as sementes do bolso e foi achar um lugar para plantar. Séria, como quem tem missão. Eu sentei na varanda com o café. Vera veio depois com o dela e sentou na outra cadeira. Ficamos vendo as crianças por um tempo. "Não brincava assim", ela disse sobre o Jonas. "Faz tempo. Criança brinca quando se sente segura", eu disse. Ela assentiu. "Quanto tempo o senhor vai nos deixar ficar?" ela perguntou. A pergunta era honesta, direta, sem drama. A pergunta de quem não quer ser pego de surpresa, que prefere saber do prazo do que ser surpreendida pela saída. Olhei para ela. Olhei para os dois lá no terreiro. Jonas com a bola, Lúcia ajoelhada na terra, com as sementes de cagaita nas mãos, cavando um buraquinho com o dedo indicador com aquela concentração séria de quem está fazendo coisa importante. "Enquanto precisar", eu disse. Vera me olhou. "Isso é muito vago. É de propósito." Ela não sorriu dessa vez. Mas ficou quieta de um jeito que era concordância, que era aceitação, que era talvez o começo de alguma coisa que ela ainda não estava pronta para chamar pelo nome. O baio relinchava lá no curral. Uma garça branca cruzou o céu lento acima de nós. E a Lúcia, ajoelhada na terra vermelha do terreiro, cobriu com os dedos a última semente de cagaíta que ela tinha plantado naquele buraquinho que cavou com o dedo e deu uma palmadinha suave na terra, como quem está fazendo um acerto, como quem está dizendo: "Fica aqui, cresce, eu volto." Eu olhei aquilo e não disse nada. Não havia nada que precisasse ser dito. Algumas coisas não se nomeiam porque ao nomear se diminuem. Algumas coisas você só vê e deixa crescer, como semente. Como tudo que importa. Os dias foram passando do jeito que os dias passam quando a vida tem ritmo. Um por um, sem pressa, sem anúncio. Como folha de calendário que cai não porque o vento arrancou, mas porque o tempo chegou na hora dela, e ela simplesmente foi. 1 semana, 10 dias, 2 semanas. E a fazenda que eu conhecia de cor foi ganhando pequenas diferenças que eu ia notando uma por uma, como quem nota as mudanças numa planta que vê todo dia, imperceptíveis no detalhe, enormes no total.
A cortina da cozinha estava diferente. Vera tinha lavado, engomado, dobrado no varal do mesmo jeito que minha falecida vizinha tinha me ensinado a fazer, mas que eu nunca fiz direito. Voltou para a janela mais branca do que antes, mais tiesa, com aquela presença de coisa cuidada que muda o caráter do espaço inteiro sem que a gente saiba explicar por quê. O terreiro estava varrido todo dia, não por mim. Jonas acordava cedo e varria antes que eu saísse para o curral, com a vassoura de palha que eu tinha atrás do galpão, varrendo de dentro para fora, como quem sabe que limpeza tem sentido, tem direção, tem método. Eu nunca pedi isso a ele. Ele simplesmente fazia, com aquela seriedade silenciosa que era a marca dele, como quem entende que contribuir é a forma mais direta de existir num lugar. E a Lúcia visitava as sementes todo dia. Toda manhã, antes de qualquer outra coisa, descalça no terreiro ainda frio, agachava no canteiro improvisado que ela tinha feito com pedras pequenas para demarcar o espaço. Examinava a terra com o indicador, verificava a umidade, olhava com aquela atenção concentrada de cientista. Às vezes, eu ficava na porta da cozinha com meu café e via aquilo sem que ela percebesse. Não tinha nascido nada ainda, mas ela continuava indo, todo dia. Aquilo dizia alguma coisa sobre ela que eu ficava tentando formular e que não conseguia reduzir a palavras sem perder alguma coisa no caminho. Era fé, talvez, mas não a fé fácil de quem nunca foi contrariado. Era a fé de quem já viu coisa ruim, que sabe que a terra pode não responder, que sabe que semente pode apodrecer e que vai lá mesmo assim, porque é tudo que ela tem, e não dar as costas para tudo que você tem é o único tipo de coragem que não tem nome bonito, mas que sustenta o mundo. A vida da fazenda os foi absorvendo devagar. Não de uma vez, não com declaração formal, não com combinado verbal. Foi acontecendo naturalmente, da forma que as coisas acontecem quando as pessoas certas encontram o espaço certo. Cada um encontrando seu lugar sem que ninguém precise designar. Vera assumiu a cozinha sem que eu cedesse e sem que ela tomasse. Simplesmente estava lá. Sabia temperar, sabia calcular quantidade, sabia o que fazer com o que tinha sem reclamar do que não tinha. Cozinhava com uma economia precisa de quem aprendeu que desperdício é luxo, que gente pobre não pode ter, e essa economia não tirava sabor. Pelo contrário, havia naquelas refeições uma honestidade que comida de ostentação raramente tem. Eu percebi que estava comendo melhor. Não só mais, melhor, com mais presença. Com mais atenção ao que estava no prato, ao cheiro que vinha da panela, ao jeito que o feijão estava mais temperado do que o meu, que o arroz tinha aquela casquinha tostada no fundo, que é sinal de cozinha que sabe o que faz. Numa tarde, ela fez canjica. Não sei de onde tirou o milho seco. Devia ter achado no fundo do paiol, onde eu guardava coisas que ficavam ali por anos. Fiz a canjica com leite e cravo e canela, coisa que eu não comia faz não sei quanto tempo, coisa que minha mãe fazia e que minha esposa também fazia, e que depois que fiquei só eu parei de fazer porque canjica pede tempo e paciência, e para quem come sozinho parece exagero. Quando eu entrei na cozinha e senti aquele cheiro, parei. Fiquei parado na porta por um momento que deveria ter sido curto e foi longo. Vera estava mexendo a panela de costas para mim. Não me viu parar. Continuou mexendo, cantarolando baixinho, uma coisa que eu não soube identificar. Uma melodia de poucos tons, que ela provavelmente nem sabia que estava cantando. Jonas estava sentado na mesa fazendo dever. Tinha achado um caderno no quarto que devia ser meu de muitos anos atrás, ainda com páginas em branco. E estava escrevendo alguma coisa com um lápis que também tinha achado em alguma gaveta. Lúcia estava no chão com os paus de tamanhos diferentes que ela tinha juntado no cerrado, organizando em ordem crescente como se fossem instrumentos de medição. Aquela cena simples,
ordinária, de cozinha aquecida e crianças ocupadas e mulher cantarolando sobre panela. Eu fiquei ali na porta mais tempo do que devia, e quando entrei e sentei na minha cadeira, eu me perguntei quando foi a última vez que eu tinha entrado na minha própria cozinha e tinha encontrado aquilo. E a resposta foi 8 anos. 8 anos de cozinha em silêncio, de refeição sem companhia, de tarde sem cantarola, de vida que acontecia, mas que não tinha esse tipo de preenchimento que não tem nome, mas que faz toda a diferença entre existir e viver. Não disse isso para ninguém. Essas coisas não se dizem em voz alta. Se dizem ficando sentado na cadeira e comendo a canjica quando ela fica pronta e dizendo que está boa e escutando as crianças brigarem sobre quem vai comer o fundo da panela, que é sempre o melhor pedaço. Mas eram guardadas. Iam sendo guardadas dentro de um lugar que eu tinha fechado faz tempo e que estava abrindo devagar, uma fresta de cada vez, com a cautela de quem não quer forçar uma porta que pode estar enferrujada e que, forçando, pode quebrar. Houve um momento naquela segunda semana que ficou marcado de um jeito diferente dos outros. Foi uma tarde de quarta-feira, dia sem compromisso especial, calor seco e pesado, o tipo de tarde que no interior a gente chama de tarde de não fazer nada, porque fazer nada é o que o clima pede. Eu estava na varanda consertando um arreio velho que tinha rachado na costura, trabalho de agulha grossa e linha de couro que exige atenção, mas deixa a cabeça livre. O Jonas veio sentar do meu lado. Ficou um tempo me observando trabalhar sem dizer nada. Aquele jeito dele de entrar no espaço de outra pessoa com respeito, de esperar ser recebido antes de começar a falar. "Posso perguntar uma coisa?" Ele disse. "Pode. O senhor teve filho?" A pergunta veio sem rodeio, da forma direta que as crianças perguntam quando estão genuinamente curiosas. Não havia malícia, não havia teste. Era só uma criança querendo entender o mundo em que acabou de entrar. Larguei o arreio no colo. "Não", eu disse. "Quis ter?" Olhei para ele, aqueles olhos escuros e sérios me encarando com a mesma intensidade de sempre, esperando resposta verdadeira, que é o que criança espera quando pergunta de verdade, que a gente não escorregue para a resposta fácil, que a gente trate a pergunta com o mesmo peso que ela veio. "Sim", eu disse. "Quis." "Por que não teve?" "Não foi do jeito que a gente queria." Pausa. Às vezes a vida não vai do jeito que a gente quer, mas a gente continua. Ele ficou quieto processando isso. "Meu pai queria ter mais", ele disse depois. "Dizia que queria uma família grande." Olhou para o horizonte. Mas aí ele foi embora. Não disse foi embora como quem diz que alguém saiu de casa. Disse com aquela consciência discreta de criança que sabe o significado real da ausência, mas que escolhe a palavra mais suave não por ingenuidade, mas por necessidade de manejar aquilo no tamanho que consegue manejar. "Você sentiu falta?" Eu perguntei. "Todo dia", ele disse. Simplesmente. "Mas minha mãe diz que a falta não some, ela só muda de lugar. Fica em lugar menos doloroso com o tempo." Olhei para ele. Esse menino que tinha 9 anos e carregava aquilo com aquela compostura, que tinha dormido em beira de estrada e varrido meu terreiro toda manhã sem que ninguém pedisse, que passava ferramenta antes que eu estendesse a mão, que esperava a mãe sentar para poder sentar. "Sua mãe é sábia", eu disse. "Ela é", ele concordou sem hesitação, com a certeza absoluta de filho que acredita na mãe. Peguei o arreio de volta, continuei costurando. Jonas ficou sentado do meu lado mais um tempo. Depois foi embora sem anúncio, do mesmo jeito que tinha vindo, quieto, sem cerimônia, como corrente de ar que passa. Mas a conversa ficou. Ficou naquele lugar interno onde ficam as coisas que a gente não processa na hora, mas que vai encontrando ao longo do dia, em pedaços, como se o significado delas precisasse de mais espaço do que o momento permite.
Naquela mesma noite, depois do jantar, enquanto as crianças dormiam e Vera estava no quarto, sentei na varanda com meu café e fui tentando juntar os pedaços. Fui pensando no filho que não tive. Não com a dor aguda de antes. Essa dor eu tinha aprendido a conviver, tinha encontrado o lugar menos doloroso que a Vera dizia, mas com uma atenção diferente, com uma pergunta que eu nunca tinha formulado tão claramente antes, que era: o que é ser pai? Eu pensava que sabia a resposta porque não tinha sido. Mas olhando para as últimas 2 semanas, olhando para o Jonas, que passou ferramenta antes que eu pedisse e que perguntou sobre filho sem rodeio, olhando para Lúcia, que guardou sementes no bolso e que visitava o canteiro todo dia, com fé de gente que aprendeu que a terra precisa de atenção antes de dar resposta, eu comecei a achar que talvez eu não soubesse a resposta tanto quanto eu pensava. Ou que a resposta era mais larga do que o lugar que eu tinha reservado para ela. O céu estava estrelado. Uma brisa fina vinha do lado do riacho seco, trazendo aquele cheiro de terra úmida que existe mesmo quando a terra está seca, que é o cheiro do que a terra foi e do que ela pode voltar a ser. Ouvi a porta rangendo atrás de mim. Vera. Ela veio com a caneca de sempre, sentou na outra cadeira. A lua estava em quarto crescente, suficiente para fazer sombra, mas não suficiente para apagar as estrelas. Ela ficou olhando o céu por um tempo antes de falar. Encontrei uma coisa hoje, ela disse. Olhei para ela, no armário do quarto. Ela tinha nas mãos uma caixinha de madeira que eu reconheci na hora. Um enjoo de reconhecimento, não de susto. Estava fechada. Eu não abri, mas vi que tinha escrita. Ela me passou a caixa. Peguei. Passei os dedos na madeira gasta. Na tampa, gravadas com objeto pontiagudo, de jeito irregular, as letras que eu tinha gravado eu mesmo tantos anos atrás. MH. Para sempre e depois. MH. Maria Helena, minha esposa. Era dela, eu disse. Eu imaginei. Desculpa, eu não quis. Não tem desculpa, eu disse. Você não fez nada errado. Fiquei olhando a caixinha. Tem coisas dela lá dentro, eu disse. Uma fotografia, o anel que ela usava, uma carta que ela me escreveu quando ficou doente. Pausa. Eu não abro faz muito tempo, mas eu sei que está lá. Vera não disse nada por um momento. Ela era feliz aqui? Ela perguntou. A pergunta me pegou de um jeito que eu não esperava. Não me perguntou sobre ela, não me perguntou o que ela era, como ela era. Perguntou se ela era feliz aqui, nessa fazenda, nessa vida. Era, eu disse. E a verdade daquilo me aqueceu por dentro de um jeito que a canjica não tinha conseguido. Ela amava essa terra. Acordava cedo e ficava na varanda igual eu fico, mas ela não ficava calada. Ela ficava falando com os pássaros como se eles entendessem. Sorri sem perceber que estava sorrindo. Eu ficava com ciúme dos pássaros. Vera riu. Foi um riso curto, suave, que saiu de um lugar genuíno. O primeiro riso verdadeiro que eu ouvia dela desde que tinha chegado. E foi tão inesperado e tão bonito naquele silêncio da noite que eu fiquei 1 segundo sem saber o que fazer com ele. Ciúme de pássaro, ela disse. De pássaro, eu confirmei. Ficamos os dois sorrindo por um momento, separados pelo escuro da varanda, com as estrelas em cima e o cerrado em volta e a caixinha de madeira nas minhas mãos. E então Vera disse uma coisa em voz baixa, quase mais para ela mesma do que para mim. Uma coisa que eu precisei de um momento para entender o peso total. Ela escolheu bem. Olhei para ela. Ela estava olhando para o céu, a caneca no colo, o perfil iluminado pela lua fina. Não estava falando de mim, ou estava, mas não só. Estava falando da fazenda, da varanda, do céu, das estrelas, dos pássaros que tinham ciúme, de tudo que Maria Helena tinha escolhido quando escolheu ficar aqui. E talvez estivesse dizendo que ela também entendia esse tipo de escolha. O tipo que não tem documento, que não tem garantia, que não tem nada além da sensação de que esse chão tem alguma coisa que faz sentido.
Que esse lugar tem alguma coisa que é seu mesmo que o mundo ainda não reconheça. Coloquei a caixinha no colo. Não a abri, mas segurei. E aquilo, segurar sem precisar abrir, estar perto sem precisar forçar, guardar sem precisar entender tudo ao mesmo tempo, foi o que aquela noite me ensinou. Que às vezes o que não se diz em voz alta é o que mais fica. O céu avisou desde a manhã. Não com nuvem, não com vento, com aquela cor. Um amarelo antigo no horizonte leste, que quem conhece o cerrado aprende a respeitar antes de qualquer outra coisa. Não é a cor do amanhecer bonito, é a cor do aviso. É o céu dizendo, hoje vai ser diferente. Eu conheço esse céu, já vi o que ele anuncia. Tomei o café mais rápido que o costume, fui ao curral verificar o baio, fechei as porteiras do pasto com o ferrolho duplo que uso quando a coisa promete. Vera estava na cozinha quando voltei, olhando pela janela com a expressão de quem também leu o aviso, mas ainda não sabe o tamanho da história. Vai chover? Ela perguntou. Vai mais do que chover, eu disse. Passamos a manhã preparando. Fechei as janelas do lado leste, recolhi as ferramentas que estavam no terreiro, cobri o paiol com a lona de reserva. Jonas me seguiu em cada tarefa sem que eu pedisse, carregando o que eu mandava, segurando o que precisava ser segurado. A Lúcia ficou na varanda observando o céu com aquela atenção concentrada dela, os olhos no horizonte que estava cada vez mais fechado e escuro. Vai ser grande? Ela me perguntou quando passei perto dela. Grande, eu disse. Ela não demonstrou medo. Só foi lá verificar as sementes, cobriu o canteiro com uma folha larga de bananeira que tinha achado não sei onde e voltou para a varanda como quem cumpriu obrigação. A tempestade chegou no fim da tarde. Chegou como as tempestades do cerrado chegam quando decidem chegar de verdade. Sem gradação, sem aviso final, sem aquela garoa de preparação que dá tempo de se organizar. Um trovão primeiro, longe, como porta batendo no fundo de uma casa grande. Depois, o vento. Depois, tudo. A chuva não caiu. Despencou. O tipo de chuva que você não consegue ver através, que transforma o terreiro em rio em 15 minutos, que faz o telhado de telha colonial virar tambor e o mundo inteiro reduzir ao espaço coberto onde você está. Ficamos os 4 dentro. A luz elétrica piscou 2 vezes e foi embora, como costuma ir nessas horas, nessa região, onde a rede é frágil e a tempestade sabe disso. Acendi as velas que guardo na gaveta da cozinha exatamente para essas ocasiões. A cozinha ficou naquela luz amarela e oscilante que muda tudo, que faz o espaço menor e mais quente e mais próximo. Vera fez chá. Não sei de onde tirou as ervas. Devia ter achado no armário, onde eu guardo essas coisas que a gente guarda e raramente usa. Fez chá de erva cidreira com mel, aquele cheiro que é de proteção, de avó, de noite de chuva com teto sobre a cabeça. Sentamos à mesa os 4, as velas no centro, o trovão lá fora. A chuva no telhado como percussão constante, variando de intensidade, mas nunca parando, às vezes tão forte que a conversa precisaria ser gritada, e então a gente simplesmente parava de conversar e ficava escutando. A Lúcia estava encostada em mim. Não sei quando isso aconteceu. Num momento ela estava na cadeira dela e no momento seguinte estava encostada no meu braço com uma naturalidade de criança que não pede permissão para buscar aconchego porque não aprendeu ainda que precisa pedir. Eu fiquei quieto, não me movi. Deixei o braço firme do jeito que estava. Vera me viu. Não disse nada. Mas havia nos olhos dela uma expressão que eu reconheci. Era a expressão de mãe que vê o filho se sentir seguro com alguém e que tem que decidir em tempo real o que fazer com aquilo. Se relaxa ou se recolhe, se permite ou se protege. Ela relaxou, levemente, mas relaxou.
O Jonas estava quieto do outro lado da mesa, as mãos em volta da caneca de chá, olhando a chama da vela oscilar com cada rajada que entrava pelas frestas. Tinha no rosto dele uma expressão que eu levei um tempo para identificar, porque era a expressão que eu não esperava naquele menino duro e contido. Era paz, simples assim. Era um menino de 9 anos que estava em paz. Aquilo me atingiu de um jeito que a tempestade inteira não tinha conseguido. Meu marido tinha medo de tempestade, disse Vera de repente, sem que nada tivesse puxado o assunto diretamente. Disse olhando para a vela com um sorriso pequeno e antigo. Não admitia, claro, mas eu sabia. Como sabia? Perguntei. Porque ficava falando mais do que o costume. O sorriso cresceu um pouco. Quando ele estava quieto, estava bem. Quando começava a encher de conversa sem necessidade, estava com algum medo. Jonas olhou para a mãe com uma expressão de quem reconhece o retrato. Ele ficou assim na vez que o boi fugiu, disse o menino. Vera riu. Aquele riso que carrega saudade e carinho ao mesmo tempo, que é o riso de quem perdeu alguém e aprendeu que lembrar não precisa ser só dor, que pode ser também isso. Uma história sobre boi fugido contada à mesa durante tempestade com vela acesa. Ficou, ela confirmou. Falou 3 horas sobre aquele boi. Eu não disse nada, só ouvi. E enquanto ouvia, fui entendendo que aquilo era um presente que eles estavam me dando sem saber. A presença do marido dela naquela mesa, chamado pela memória, humanizado pelo riso, tirado do lugar de peso puro e colocado no lugar de pessoa que tinha medo de tempestade e falava demais quando estava nervoso. Isso é o que a morte faz quando a gente aprende a carregar ela do jeito certo. Não some, vira história, vira riso, vira o boi que fugiu. A tempestade foi perdendo força lentamente, a chuva virando chuvisco, o trovão recuando para o horizonte, como quem já disse o que tinha a dizer e está indo embora. As velas continuaram acesas, porque mesmo com a chuva diminuindo, a luz não voltou e a noite já tinha fechado. A Lúcia tinha adormecido encostada em mim. Aconteceu imperceptivelmente, a cabeça pesando mais, a respiração ficando mais longa, o corpo amolecendo naquele jeito específico de criança que dorme de verdade. Eu fiquei imóvel. A caneca de chá na minha mão livre, o braço direito servindo de travesseiro para ela, sem que eu tivesse planejado isso. Vera me olhou. Posso? Ela disse, fazendo o gesto de pegar a menina. Deixa, eu disse. Ela ficou me olhando por um segundo. E então assentiu. Ficamos assim mais um tempo. O Jonas acabou indo para o quarto sozinho, desejou boa noite com aquela formalidade dele que me fazia sorrir por dentro, e foi. Vera e eu ficamos na cozinha com a Lúcia dormindo e as velas descendo e a chuva fina no telhado. Você está bem? Ela perguntou depois de um tempo. A pergunta me surpreendeu. Não porque fosse estranha, era simples, direta. Me surpreendeu porque eu não me lembrava de quando foi a última vez que alguém tinha me perguntado isso e esperado resposta de verdade. Fiquei quieto um momento. Estou, eu disse. Mais do que estava. Ela assentiu. Não precisou de mais explicação porque a frase não precisava. Mais do que estava. Era suficiente. Era honesto. Era a medida certa de uma mudança que ainda estava acontecendo e que não cabia em palavras maiores sem mentir um pouco sobre o tamanho dela. Depois de um tempo eu levantei devagar, com cuidado para não acordar a Lúcia, e fui carregá-la para o quarto. Ela era leve como da primeira vez, mas diferente, não a leveza de privação de antes. Era a leveza de criança que está dormindo fundo em lugar seguro, o tipo de leveza que não pesa. Coloquei ela na cama, puxei o lençol. Ela fez um som pequeno, mexeu levemente e ficou. Fiquei parado na porta do quarto por um momento no escuro, olhando aquela cama que tinha sido quarto fechado, cheiro de lugar sem uso, móvel que ficava porque não havia motivo para tirar. Agora tinha respiração dentro. Tinha criança dormindo.
Tinha aquela presença pequena e enorme que muda o caráter de qualquer espaço, que não pede muito e dá mais do que se espera. Fui para a varanda. A chuva tinha parado de vez. O cheiro que vinha do cerrado era daquele tipo que só existe depois de tempestade forte. Terra molhada, folha lavada, ar limpo de uma forma que o ar seco nunca consegue ser. Era o cheiro do mundo depois da limpeza. Do mundo que recebeu o que precisava e que agora estava quieto com aquilo. Sentei na cadeira. Não trouxe café. Não precisava de nada. Fiquei olhando o terreiro encharcado, brilhando fracamente sob as estrelas que voltavam uma por uma, e fui ficando quieto do jeito que a noite pede depois de tempestade, que é um quieto diferente de todos os outros, mais limpo, mais aberto, mais disposto a receber o que vier. E o que veio foi simples. Foi só a consciência, tranquila, sem drama, sem nenhuma revelação grande, de que aquela fazenda que eu tinha conhecido por tanto tempo como lugar de silêncio e ausência, estava naquela noite depois da chuva, cheia, não de barulho, cheia de vida. E que havia uma diferença enorme entre as duas coisas que eu sabia intelectualmente faz tempo, mas que precisei daquelas semanas, daquela tempestade, daquela criança dormindo no meu braço sem pedir permissão, para entender de verdade, no corpo, no lugar onde as coisas que importam precisam chegar. 3 semanas depois daquela tarde, na beira da estrada, a cagaiteira nasceu. Não foi evento, não teve anúncio. A Lúcia foi ao canteiro como ia todo dia, agachada na terra ainda úmida da última chuva, e ficou olhando por mais tempo que o costume. Eu estava no terreiro, consertando o cabo de uma enxada quando ouvi. Não foi grito, foi um som pequeno. Uma exclamação contida, como quando algo esperado finalmente chega e a surpresa não é de espanto, mas de confirmação, de ver a fé justificada. Me aproximei. Ela estava ajoelhada na terra com as 2 mãos abertas de cada lado do canteiro, sem tocar, só emoldurando. No centro, saindo da terra vermelha, havia um broto, minúsculo. 2 cotilédones verdes dobrados, um sobre o outro ainda se abrindo, mais grossos do que pareceriam quando crescessem, com aquela qualidade de coisa recente que ainda não decidiu a forma final, mas que já decidiu existir. A Lúcia não disse nada por um momento. Ficou olhando com uma seriedade que não era de criança olhando curiosidade, era de alguém verificando uma promessa cumprida. Nasceu, ela disse. Para mim, para a terra. Para ninguém em específico. Nasceu, eu confirmei. Ela passou o indicador na terra ao redor, com cuidado de não tocar o broto. Limpou uma pedra pequena que estava perturbando a raiz. Fez aquilo com a precisão e o afeto de quem cuida de coisa que é sua. Vera tinha vindo para a porta quando ouviu o som da filha. Ficou no batente me olhando, olhando a Lúcia, olhando o broto minúsculo que mal aparecia na terra. Não disse nada. Mas havia nos olhos dela algo que eu reconheci porque já senti. Aquele tipo de emoção que não tem nome preciso, que é mistura de alívio e gratidão, e alguma coisa que se parece com esperança, mas é mais concreta, que tem raiz, que tem chão. Jonas estava atrás da mãe, olhou para o broto, olhou para a irmã e disse com aquela voz séria dele. Demorou. A Lúcia virou para ele com indignação genuína. Não demorou. Foi no tempo dela. Eu quase ri. Segurei, mas quase. Naquela tarde, sentei na varanda com Vera depois do almoço, como tínhamos adquirido o costume de fazer. O cerrado estava naquele estado de depois da chuva, que é quase verde, com aquela cor que o seco apaga e a água devolve, como se a paisagem inteira tivesse respirado fundo. Ela estava quieta com o chá. Depois de um tempo, disse: eu preciso resolver as coisas. Olhei para ela. Os documentos, o auxílio, preciso colocar os meninos na escola. Pausa. Não posso ficar indefinidamente sem organizar a vida. Eu sei, eu disse. Não estou dizendo que vou embora. Eu sei disso também. Ela me olhou. Sabe mesmo? Sei.
Ficou quieta mais um tempo. O vento movia as folhas da mangueira com aquele som que é de água, mesmo quando não há água. Quando o Renato morreu, ela disse, devagar, como quem tira uma coisa de lugar delicado. Eu achei que tinha acabado. Não só ele, tudo, a vida que eu conhecia, o caminho que eu imaginava. Achei que o que sobrava era só carregar os meninos até onde conseguisse e depois ver. Não interrompi. Mas aí o Senhor parou o cavalo. Disse isso de um jeito simples que continha tudo. Não como declaração dramática, como fato, como ponto numa linha do tempo que ela estava examinando e que naquele ponto específico havia uma diferença entre um antes e um depois. Eu quase não parei, eu disse. Ela me olhou, mas parou. Parei. Isso é o que importa. Ficamos os dois com isso por um momento. Com a verdade simples e enorme de que as coisas que mudam a vida raramente anunciam o tamanho que têm quando acontecem. Que o momento de decisão muitas vezes parece pequeno, parece que podia ter ido para o outro lado sem que o mundo notasse, mas que vai para o lado que vai, e aí o mundo inteiro é diferente por causa disso. Minha esposa dizia, eu comecei, e então parei, surpreso com minha própria voz começando aquela frase. Não costumo falar dela espontaneamente. Não por dor, por hábito de guardar. Mas algo naquela tarde, naquele broto nascido, naquele cerrado verde após chuva, estava afrouxando o hábito. Ela dizia que Deus não manda o que precisa ser feito, manda quem precisa fazer. Vera ficou quieta. Ela era religiosa? Perguntou. Era daquele jeito quieto, não de missa todo domingo, de acreditar de verdade, no miúdo das coisas, na semente que nasce, no vizinho que aparece. Parei. No cavalo que para quando não deveria parar. Vera olhou para o terreiro onde o baio estava parado na sombra do galpão, a cauda se movendo devagar. Ele parou primeiro que o senhor, ela disse. Parou. Então talvez a sua esposa estivesse certa. Não respondi, mas senti aquilo pousar em mim de um jeito que não tentei organizar nem explicar. Só deixei ficar. Às vezes é isso que a fé pede. Não entendimento, não certeza, só espaço para a possibilidade de que as coisas fazem sentido, mesmo quando a gente não consegue ler o sentido todo. De noite, depois do jantar, sentei na varanda sozinho. Era um daqueles céus do cerrado que parecem exagero. Estrelas em quantidade que a cidade esconde. A Via Láctea visível como faixa de pó luminoso. A lua nova deixando o escuro intacto. Peguei a caixinha de madeira. Tinha ido buscá-la antes de escurecer, tirado do armário, trazido para a varanda sem saber bem se ia abrir. Fiquei com ela no colo por um tempo. A madeira gasta, as letras gravadas que eu mesmo tinha feito com um prego numa tarde de muitos anos atrás. MH, para sempre e depois. Abri. A fotografia estava em cima. Maria Helena de chapéu, encostada na mangueira do terreiro, rindo de alguma coisa que eu tinha dito e que eu não lembrava mais o quê. Mas lembrava o riso, lembrava que ela ria daquele jeito que fechava os olhos levemente, que jogava a cabeça um pouco para trás. O anel estava embaixo, pequeno e simples, de ouro fino, que era o que a gente podia na época. E a carta? Peguei a carta. Era papel de caderno dobrado em 4, a letra dela irregular por causa da fraqueza das mãos quando escreveu. Li devagar, como se fosse a primeira vez, embora soubesse cada palavra de cor. No fim ela escrevia: não fique parado, Zé. Você tem muito coração para deixar parado. Quando chegar a hora, você vai saber. Você sempre soube, só não sabia que sabia. Dobrei a carta. Coloquei de volta, fechei a caixinha e fiquei olhando o céu com aquela frase dentro. Você sempre soube, só não sabia que sabia, sentindo ela assentar em 8 anos de silêncio e solidão e rotina, e cerca consertada, e café tomado sozinho e varanda sem ninguém. E agora
Agora, nessa noite, varanda com respiração lá dentro, com criança dormindo, com broto na terra, com mulher que perdeu e continuou, com menino que espera a mãe sentar, com sementes de cagaita guardadas em bolso de vestido como se fossem ouro porque eram. Pensei no vizinho que tinha aparecido na minha porta anos atrás, sem razão aparente. Pensei que talvez ele também tivesse tido alguém que apareceu antes, que talvez fosse assim que funcionava. Não em linha reta de credor e devedor, mas em círculo, em corrente, cada um recebendo de alguém e passando para outro sem que o fio quebre, sem que a origem importe tanto quanto a continuidade, sem que ninguém precise saber o tamanho do que está fazendo na hora que faz. A porta rangeu. Lúcia apareceu na entrada da varanda de pé, o cabelo bagunçado de sono, os olhos semicerrados. "Não consigo dormir", ela disse. "Vem cá." Ela veio. Sentou no meu colo sem cerimônia, aquela leveza que já não era leveza de privação, que era só o peso natural de criança de 6 anos. Ficou quieta um momento, olhando o céu. "É muita estrela", ela disse. "É. Todas têm nome?" "Todas. A gente não sabe todos, mas todas têm." Ela ficou pensando nisso. "A cagaiteira vai ficar grande?" ela perguntou. "Vai. Leva tempo, mas vai." "Quanto tempo?" "Uns anos." Silêncio. "A gente vai estar aqui?" ela perguntou. Não disse em tom de angústia. Disse com a curiosidade direta de quem quer saber, de quem está planejando, de quem já colocou raiz suficiente para fazer plano. Olhei para ela. Olhei para o terreiro escuro onde o canteiro estava, onde o broto minúsculo dormia na terra vermelha, onde uma criança tinha plantado fé com as próprias mãos e a terra tinha respondido. "A gente vai estar aqui", eu disse. Ela assentiu, como quem verifica compromisso firmado. Depois ficou quieta, encostou a cabeça no meu peito e em poucos minutos estava dormindo de novo com aquela facilidade de criança que encontrou o lugar certo. Fiquei ali, o cerrado em volta, as estrelas em cima. A Lúcia dormindo no meu colo com o peso pequeno e concreto de coisa real, de vida que existe e que importa. E eu pensei naquela tarde, na estrada de terra vermelha, no sol que derretia, no baio que diminuiu o passo antes de mim, que sentiu antes de mim o que precisava ser sentido. Pensei enquanto eu tinha quase ido embora, em quantas vezes eu tinha pensado em montar e seguir, em como a rédea tinha escorregado da minha mão, como se soubesse que eu ia me arrepender de não deixar. E entendi ali naquela noite de céu cheio o que minha esposa tinha escrito. Eu sempre soube que aquela cena na beira da estrada era comigo, que aquelas crianças, aquela panela de água, aquela mulher de olhar fundo e cansado eram comigo, que parar era a única coisa honesta que eu podia fazer depois de tudo que eu tinha recebido sem poder retribuir. Eu só não sabia que sabia. Até parar, até descer do cavalo, até a rédea escorregar. Às vezes a vida não manda sinal grande. Não manda anjo, não manda voz, não manda prodígio. Manda um cavalo que diminui o passo numa estrada de terra, numa tarde quente de cerrado. Manda 2 carrinhos velhos se movendo sem riso na poeira. Manda uma mão pequena na barriga, automática, aprendida. E espera para ver se a gente está prestando atenção. Naquela tarde eu estava. E aquela fazenda que era silêncio virou presença. E aquele homem que era só rotina virou. Sem que planejasse, sem que merecesse mais do que qualquer outro, a resposta para uma oração que ele não sabia que estava fazendo. A Lúcia respirou fundo no meu colo. O baio estava quieto no curral. E lá no canteiro, na terra vermelha que a chuva tinha molhado, um broto pequeno e verde se abria devagar na noite, sem pressa, no tempo dele. Como tudo que é real, como tudo que fica.